Olá, estamos iniciando mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. E agora vocês nos acompanham através do canal 7 da NET e também pelo nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Hoje temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o vereador Diego Fonseca, do PSDB. E também, mais uma vez aqui conosco, vereador Jofre Neto, do PSB. E, claro, sempre aqui participando também, assessor de imprensa ad eterno da Câmara Municipal de Taubaté, Luiz Carlos Batista. Eu queria começar primeiro fazendo uma pergunta para o vereador Diego Fonseca, agradecendo já a sua participação aqui, vereador. O senhor já esteve vereador na condição de suplente, inclusive na votação de uma comissão processante e substituição ao vereador Carlos Peixoto. E agora sim eleito, né? Desde o início, estamos aí no mês de abril do segundo ano dessa 16ª legislatura. Sentiu alguma dificuldade? Como é que foi chegar à Câmara, conhecer os meandres, os trâmites da Câmara Municipal? Como é que o senhor se sentiu no seu primeiro mandato, vereador? Quero agradecer a oportunidade, Miguel, Luiz Carlos, companheiro aqui, vereador, professor, cientista político, Jofre Neto. Agradecer a todos vocês que nos acompanham e dizer que realmente para chegar até aqui não foi fácil. Foi um longo trabalho de muito tempo, com a ajuda da comunidade, porque o vereador para chegar até aqui sozinho ele não consegue. Então ele precisa do apoio da comunidade, principalmente passar a confiança para a comunidade, para que ela acredite no seu trabalho, porque hoje a camada política, os políticos estão muito desgastados pelos acontecimentos que têm acontecido no Brasil, em Taubaté, no estado de São Paulo, e não foi fácil. Fizemos histórias aí no Parque Aeroporto, né? O segundo vereador eleito, primeiro foi o vereador Jorge Soldado, na legislatura de 2001 e 2004. Depois dele, ficamos 8 anos sem nenhum representante e com desgoverno na cidade. Então, assumimos esse papel junto com a população ali daquela região, Parque Aeroporto e intermediações. Estamos aí numa perspectiva de melhora. Muitas coisas já aconteceram. No primeiro ano do mandato do prefeito, já foram feitas reformas em creches, a construção de uma nova creche ali na região. Muitas coisas vão acontecer e agora a gente só tem que aguardar, porque a gente tem que fazer o balanço durante 4 anos. Falar do primeiro ano é fácil. Agora, vamos falar do 4 anos de mandato do prefeito e do vereador Diego Fonseca. Muito bem, vereador. E, ao meu lado, já conhecedor da Câmara Municipal de Taubaté, já presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Jofre Neto, mais uma vez aqui conosco. Eu agradeço a sua participação, vereador. Nesse começo de segundo ano de mandato da 16ª legislatura, eu pediria para o senhor fazer uma breve avaliação da produtividade do Legislativo 2013 e as perspectivas 2014, vereador. Miguel, é uma satisfação estar aqui no canal Cidadão, na TV Câmara, satisfação estar aqui com o vereador Diego, né? É um nome que engrandece a Câmara Municipal, equilibrado, ético, aqui com o meu amigo Luiz Carlos, ad eterno, porque tem motivo para estar por aqui, né, Luiz Carlos? Então, é importante citar. Bem, eu já sou meio alérgico a essa expressão produtividade da Câmara, porque me lembra, eu sei que você fez essa colocação até com uma provocação do debate mesmo, porque me lembra a cobrança um pouco simplista da imprensa em geral, que em relação ao funcionamento do governo municipal, ela não foge da regra, a imprensa em geral, ela desconhece o governo municipal. E aí a abordagem que tem para fazer no final do ano, por exemplo, verifica o que as câmaras produziram. Aí faz um ranking da quantidade de leis aprovadas. Bom, isso funciona em linha de produção industrial, por exemplo. Quantidade de veículos que foram construídos ou foram fabricados, né? Ou até mesmo para um chapeiro que produz ali sanduíches, né? Bateu na chapa, saiu um sanduíche. Câmara não, Câmara é outra lógica, né? A Câmara pode ser imensamente produtiva e passar um ano inteiro sem ter a necessidade de aprovar nenhuma lei de sua autoria, porque quanto mais leis nós tivermos, maior fica o cipoal de regras para o cidadão seguir, né? E essa produtividade, entre aspas, poderia ser medida de outra forma. As comissões e as iniciativas que a Câmara tomou para verificar se as leis que ela aprovou, e às vezes até esquece, né, se estão sendo cumpridas ou não. Então, eu avalio que a Câmara, o seu funcionamento geral, não essa questão da produtividade, ela vem evoluindo bastante.
né? Há uma dinâmica nova, não é bem percebida, as pessoas talvez não aquilataram direito, mas essa dinâmica nova é fortemente influenciada por dois fatores. Um, aqui em Taubaté, pelo Canal Cidadão, pela TV Câmara, que tivemos a aventura de poder implantar, e isso mudou significativamente. Eu me lembro de uma época, quando no meu primeiro mandato, e até meados do segundo, tinha pessoas que não sabiam quem eram os vereadores de Taubaté. Sabia dos vereadores, já tinha ouvido a voz na rádio, mas não sabia quem que era, como se comportava. E a TV, imediatamente, o Luiz Carlos, que está aqui desde aquela época, placa de patrimônio 003, ele observou comigo, com certeza, que até o comportamento dos vereadores mudou. Com certeza. Mudou, porque agora está falando não só para um grupo de algumas dezenas de pessoas, às vezes nem isso, você falava para os próprios vereadores, com plenário vazio, agora você fala para, eu acho que não exagero em dizer, para alguns milhares de pessoas que nos acompanham. Né? Vereador, só uma observação, você nota que houve uma maior participação, um maior cuidado dos vereadores até no estudar os projetos, porque tem que debater em plenário. Sem dúvida nenhuma. Vivo. Sem dúvida nenhuma, Isso a gente percebe claramente. Eu me lembro até de algumas vezes, no embate ali, naquele calor do embate, vereador Diego, alguém dizia, está perdendo tempo falar tudo isso, está falando para quem? Não tem ninguém aqui para ouvir? Não é? Naquele intervalo que às vezes não tinha a transmissão pela TV, aliás, a transmissão do áudio, não tinha a transmissão do áudio. Era o rádio, né? E realmente ficava lá perdido nas atas, que estão aí, né? Às vezes um esforço de elaboração tremendo e tal, ficava perdido de fato. E a rádio transmitia as sessões da Câmara à noite, 8 horas da noite. Competindo com a novela. Com a novela, com o Jornal Nacional. E era às terças-feiras, né? Às terças-feiras. Era segunda, depois passou para terça. Era terça-feira. Eu me lembro que reprisava às quartas no horário do futebol. Aí, ou seja, bom, né? Aí... Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto fundamental, internet, mais do que a internet. A internet vai evoluindo, né? Eu me lembro, em 97, eu fui o primeiro político do interior que tinha site, né? O primeiro vereador do interior. O primeiro que tinha no Estado, se eu não me engano, foi o atual ministro da Justiça, o Zé Eduardo Martins Cardoso, nosso amigo de muito tempo. E eu falei para ele, olha, eu já tenho lá em Taubaté também. Ele até ficou surpreso, porque... E ele era vereador em São Paulo. Vereador em São Paulo. Bom, mas o contato com as pessoas, primeiro, o número de internautas era tão grande que eu fazia parte de um clube, entre aspas, de pessoas que se reunia os internautas da cidade. Então, era da antiga, eu não me lembro mais, Iconet. Era um fornecedor, um provedor de Taubaté, e aí reunia os internautas numa pizzaria no final de semana, você imagina. O clube numa pizzaria. O clube, né, de internautas em Taubaté. E depois passamos para e-mails que também isso não tinha tanto retorno. Eu me lembro que as pessoas até se assustavam, um advogado passou um e-mail para mim de resposta, enfurecido, dizendo, como é que você descobriu o meu e-mail? Eu não admito isso, e assim por diante. Mal ele sabia que na internet não tem segredos, né? Tá tudo visível. Bom, depois surgiram, né, a possibilidade de sites que você poderia produzir de uma forma mais automatizada, os blogs, e finalmente essa avalanche da rede social, que todo mundo agora é um emissor de conteúdo, todo mundo pode produzir conteúdo. Então, nós estamos, se olhar de perto, você até se assusta com o grau de acidez e até de agressividade que você vê na internet, né? Mas se você olhar com uma certa perspectiva, uma certa distância, é natural, está se construindo agora como que um ethos, ou seja, uma nova forma de comportamento em que vão se estabelecer aos poucos regras de comportamentos, vão se estabelecer regras de etiqueta, digamos, na internet, né? Então vai levar um certo tempo para nós conseguirmos trazer para a internet um grau de civilidade. Isso é natural. Sem prejuízo, naturalmente, daqueles abusos, né, que se configuram em crime serem punidos nesse período. Alguma reação vai ter. Mas então isso mudou muito o comportamento do político e o comportamento da Câmara também, né? Hoje, por mais que o político diz, eu não dou bola para isso, eu não entro em rede social, ele dá bola sim. Ele dá bola, se preocupa. Todos os políticos monitoram as redes sociais. E às vezes não é ele que monitora, mas tem uma pessoa ligada a ele que está monitorando e passando Pois é. Né? E às vezes o próprio político a gente não aguenta, quer dar uma olhadinha lá. Né? Eu queria fazer uma defesa aqui, que uma vez o nobre vereador Joffre Neto foi cabo de um jornal da cidade. Né? E o vereador, para quem conhece o trabalho do vereador, não só na comunidade, mas também nas redes sociais. E o vereador, durante a sessão, a gente recebe, né, vereador, muitos
recados pelo Facebook, questionamentos, e um jornal da cidade fotografou o vereador no Facebook e colocou um título que não deveria ter colocado, ao meu ver, que acho que foi incoerente, né, vereador? Pois é, né? Foi uma Navegando sacanagem. durante a sessão, né? Só que aí foi uma bobagem, daquelas uma do limão se faz a limonada, porque aí demonstrou que nós, durante a sessão, estamos trabalhando, escutando a população ali, ao vivo, online, on time, né? Você não pode tapar os ouvidos aos reclamos, nem os olhos, né? Pois é, estamos ali. Muitas vezes a pessoa está falando na tribuna, alguém já está interagindo na rede social, e nós estamos lá com possibilidade de falar. E o que me deixou, assim, como ponto de interrogação, é um jornal fazer esse tipo de comentário, né, vereador? Pois é, uma visão assim da imprensa, um certo cinismo até, aquela visão meio de molecagem, né? Numa outra oportunidade, a vereadora Poliana, nós temos 3, 4 horas, às vezes, de sessão, a vereadora tomando um cafezinho, no intervalo desse, se aproximou para alguma coisa que eu estava mostrando para ela. Aí mostra, dando a impressão que a vereadora estava servindo café para os outros vereadores e tal, e assim por diante. Bom, esse mesmo repórter fotográfico, do nome e sobrenome, chama Rogério Marques, ele, outro dia, o flagrei parado numa faixa de pedestre, lá na Gurilândia. Depois eu cheguei perto, se justificou, falou que não era bem assim e tal. Eu falei, pois é, se eu quisesse, e aliás, talvez até publique, me lembrei agora. A gente publica essas fotos e aí a gente deixa você se explicar depois. Você sentir o gosto da malícia que você tem, né? Então isso é uma coisa interessante, que é uma realidade nova, que agora a imprensa tem concorrente, não é só ela mais que publica, nós também publicamos, não é? É verdade. É isso aí. Mas muito bem, vamos continuar falando, vamos falar no próximo bloco. O Luiz Carlos vai participar, evidentemente, aliás, ele abre o segundo bloco. Hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Diego, do PSDB, e também o vereador Jofre Neto, do PSB. E ambos fazem parte da Comissão Especial de Estudo do Transporte Público, Transporte Coletivo Público de Taubaté. E eu sei que é de muito interesse da nossa população saber o que foi detectado por essa comissão. Mas é já dentro do Conexão Popular. Voltamos já. Legal, estamos de volta, segundo bloco, Conexão Popular, aqui pela TV Câmara Taubaté. Lembrando que agora você sintoniza a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET. Além, claro, do nosso site, camarataubaté.sp.gov.br. Segundo bloco, Luiz Carlos Batista, inicie, por gentileza, esse segundo bloco. Vou começar com o vereador Diego da Fonseca. Vereador, o senhor tem sido um defensor intransigente do governo municipal. E o senhor tem 2 colegas de bancada que não defendem o governo tanto assim, que são os vereadores Bilili e Digão. Menos ainda o vereador Bilili, que tem feito críticas, apresentou até uma denúncia de que a propaganda do governo na TV é mentirosa, porque fala em 10 médicos de plantão e ele verificou, filmou que tinha 5 só. Semana seguinte, o prefeito chamou o vereador de irresponsável. Como é que o senhor vê toda essa questão política aí, sendo 2 vereadores da sua bancada do governo, e estão meio distantes vamos dizer, na defesa da administração? Não o vereador Digão, não totalmente, quanto o vereador Beli, que tem sido mais crítico em relação à administração, né? O senhor, como líder da bancada, o que o senhor tem a dizer? Luiz Carlos, é uma situação um pouco difícil de lidar, mas respeito aqui o nobre vereador Digão e o vereador Bilili e até mesmo o partido do PSDB. Né? Eu acho que os vereadores, eles são imparciais aqui, mesmo sendo do partido do prefeito, Luiz Carlos. O vereador Digão é presidente do PSDB, aliás. Não defendo de forma intransigente. Sim, de forma intransigente. Mas eu defendo o que é justo e o que é coerente. Né? Quando eu digo intransigente, é que o senhor não fez nenhuma crítica à administração assim, mais perceptível. Mais contundente, né? Eu não fiz uma crítica tão contundente assim, Luiz Carlos, porque é difícil você fazer o julgamento de 1 ano. Haja vista que ele pegou a cidade com 8 anos de abandono. Então, eu faço uma reflexão aqui, se você compra uma casa usada, você vai entrar na casa, você não vai reformar a casa no primeiro ano, a não ser que você tenha dinheiro em caixa, que era o que não aconteceu com a prefeitura.
Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma reestruturação e fazer. Muitas das vezes é difícil esperar, né? Esperar é uma virtude do ser humano. E às vezes as pessoas não conseguem esperar. Então, eu, com meu primeiro mandato, inexperiente e aprendendo muito com o nobre vereador Jofre Neto, que eu mencionei aqui no começo, eu não estou fazendo um julgamento de 1 ano, eu estou fazendo um julgamento ao longo do tempo, então vão ser 4 anos. Críticas eu faço sim, né, junto com o prefeito, porque é aquela crítica para construir, não uma crítica para denegrir. Agora, em relação ao vereador Bilili e o vereador Digão, eu acho que é o direito dos vereadores se manifestarem e, se assim entenderem que deve continuar, que continue fazendo. Mas eu quero o bem comum da cidade e o bem comum de você que nos acompanha. Luiz Carlos, eu peguei um gancho com o vereador Jofre Neto. Existe atuação de bancada no interior, nas câmaras municipais? Ou seja, o senhor também é de um partido que tem mais vereadores, mais 2. Sim, Né? São sim. as 2 grandes bancadas, PSB e PSDB, se não me engano. 3 vereadores PSDB, 3 vereadores PSB. Ou o vereador traça o seu mandato de acordo com a sua consciência. Existe essa questão de bancada de partido, vereador? Tem 2 questões. Uma questão geral que atinge o âmbito nacional, inclusive, que nós não temos, na prática, partidos. Né? Nós temos, ontem eu conversava com um jurista de larga experiência, ele dizia, olha, se colocar as letras no chapéu, misturar e tirar, qualquer vez que você tirar, você sai com um partido político ali nas mãos. Não há uma distinção ideológica, salvo os grandes partidos, os partidos mais à esquerda. Né? Por que mais à esquerda? Porque aí os partidos da esquerda se reúnem em torno de uma ideologia. Podemos citar o maior partido que era de esquerda, pelo menos, o PT, o meu partido, o PSB, e outros partidos nesse sentido, até os partidos menores aqui, representado o vereador Douglas Carbone, PCdoB. o PCdoB. Vereador Neca. Pois é, são partidos mais à esquerda. E aí tem alguma identidade ideológica, o PSDB também tem a sua identidade ideológica. Bom, esse é o primeiro motivo. Como nós temos essa coisa rala da ideologia partidária, então fica difícil você ter comportamento de partido em âmbito nacional, de forma geral. Nos municípios é ainda mais difícil, porque aí você não tem massa crítica para formar um grupo. Uma Câmara como a nossa, que é uma Câmara de médio porte, com 19 vereadores, a maior bancada tem 3 membros. Então isso é difícil você formar um grupo, formar uma identidade de bancada realmente, né? Nós no PSB, eu e o vereador João Vidal, procuramos alinhar o máximo possível, discutir estratégias conjuntas, temos trazido também a vereadora Graça para essa linha de atuação. Mas é difícil, porque são poucas pessoas. Agora você imagina uma Câmara de Redenção da Serra com 9 vereadores, por exemplo, não tem como formar bancada. Né? Isso é um dos defeitos do nosso sistema político, que é tão artificial que ele tenta miniaturizar uma estrutura nacional no município de 5 mil habitantes. Isso é Redenção. Né? Isso é uma bobagem, não tem o menor sentido isso. Como é que você vai falar de parlamento num local que tem 5 mil habitantes? Né? Então, essas distorções, então o raciocínio que a gente usa para o cenário nacional, não podemos transplantar para o cenário municipal. Por exemplo, o raciocínio de bancadas. Vereador Jofre Neto, agora, o senhor já realizou 2 reuniões com os inativos da Unital, teve um grupo de professores, de representantes das entidades, PMT, Unital, e no dia 11 agora, a segunda reunião, saiu alguma coisa mais concreta. Eu queria que o senhor relatasse o que aconteceu, por que os inativos da Unital não estão recebendo o abono, que providências vão ser tomadas a partir de agora? Isso é uma dimensão interessante você ter citado, que é a dimensão do mandato parlamentar de fiscalização administrativa do Poder Executivo. A Unital propôs, porque ela é uma autarquia dependente, porque ela é do órgão da prefeitura, apesar de ser uma autarquia, ela é dependente do Poder Executivo, ela propôs um abono geral para os ativos e inativos. Encaminhou o prefeito que ela não tem autonomia de projeto de lei, não tem iniciativa. A prefeitura revisou isso, supostamente revisou isso, e encaminhou para a Câmara. Quando chegou aqui, nós questionamos várias coisas, né? Tem fonte de recurso, tem como pagar isso? Bem, a resposta que veio da universidade era frágil, mas tinha aí se eu fosse um advogado, eu diria que tinha fumos bônus iure aí, tinha uma fumaça de bom direito, tinha um indício que podia pagar. Bom, a Câmara é um órgão sensível à necessidade dos cidadãos. Né? A situação de penúria dos servidores da Unital
com aquele indício, nós indúbio pró servidor. Né? Então, em caso de dúvida, tendo um fundamento ali, não há atentado à Constituição, a Câmara acaba aprovando, né? Fazendo ressalva, mas acaba aprovando. Bem, aprovado isso, o IPMT argumentou, falou, para aí, a Unital propõe isso para o IPMT pagar, mas não repassou nada para nós. Aí ficou em impasse, porque tinham vários atores envolvidos, que era a Unital, o IPMT, a Prefeitura, essas engrenagens se movimentando e moendo quem? O inativo, por assim dizer, que é o aposentado e pensionista, sem receber nada. A única saída, e quem pode fazer isso, é o Poder Legislativo. Né? Tomamos a iniciativa de chamar os 3 entes envolvidos, mais os servidores, e colocamos na mesa. E aí, o que acontece? Né? Aí o que acontece? Que realmente, depois de muito vai e volta, chegou à conclusão, não pode pagar realmente. Bom, não pode pagar realmente, agora tem que ter uma saída moral para esses inativos. A Unital se comprometeu, criou uma expectativa para esses servidores, colocou na lei que eles receberiam, era extensivo a eles, e agora não tem como pagar. Então vai ter que ter uma solução. Se não pode resolver por meios legais, porque é de moto próprio, né? Porque a legislação proíbe isso, e eles chegaram à conclusão que proíbe, agora, a posteriori chegaram à conclusão que proíbe, então vai ter que ter um recurso ao judiciário, porque não se pode tratar diferentemente os servidores, né? Os inativos e os que estão em atividade, uns receberam e outros não receberam. Então, eles vão ter que entrar na justiça e nós vamos estar apoiando nesse. Em forma de incorporação? Não, e já é uma outra questão, em forma de pagamento dos atrasados. Dos atrasados. E para complicar, o vereador Diego também tem ciência disso, o o Ministério Público questionou a figura dos abonos. E sugeriu que tanto o Executivo como o Legislativo tem um projeto pagasse. Exatamente. Da prefeitura Aí, o que aconteceu? Aí o prefeito falou, não, eu vou manter uma coisa que é discutível, que o Tribunal o Ministério Público está questionando, eu vou levar aqui você réu numa ação civil pública. Aí o prefeito acatou a interpelação do Ministério Público, a advertência, e encaminhou para a Câmara, porque o prefeito não tem autonomia para criar leis. Ele solicitou agora para a Câmara a revogação deste abono. Então cria uma situação difícil, porque agora a Câmara não vai agir contra a lei, obviamente, né? Nós vamos ter que revogar o abono que foi supostamente concedido, mas não foi pago. Né? Foi pago para uns, não foi pago para outros. Então, e aí nós fizemos com todo respeito, nós fizemos até uma advertência, por assim dizer, à universidade e à prefeitura. Né? Porque a universidade é um celeiro de juristas, ela forma juristas. A prefeitura tem uma secretaria de negócios jurídicos. Como é que sai da universidade uma propositura com vícios de constitucionalidade, e como é que a prefeitura não detecta e vem para a Câmara, e que nós percebemos que existia alguma dificuldade, mas pressionados e dando um voto de confiança, nós tivemos que aprovar, por assim dizer. Muito bem. Mais alguma? Quer fazer a conclusão a respeito disso? Não, tem outra pergunta aqui. Mas está agendada uma outra reunião, não está? Sim, uma outra reunião para cuidar, da incorporação. Agora a Unital, daqui para frente, assumiu o compromisso. É importante destacar a boa vontade do professor Florençano, procurando também uma solução, inclusive para pagar os atrasados, e daqui para frente vai estar em estudos, 45 dias, não é, Isabel? 45 dias para encaminhar uma proposta de incorporação aos salários, esses abonos que vêm sendo pagos. Miguel, eu tenho uma pergunta aqui, se você quiser deixar para o próximo bloco, a respeito das emendas dos vereadores ao plano plural. Pode fazer. É o orçamento. São 2 perguntas, uma para cada vereador, porque os 2 apresentaram emendas ao orçamento, né? O único vereador que não apresentou foi o Carlos Peixoto. E ele justificou que era um crédito que estava dando, um cheque em branco, vamos dizer assim, para o prefeito que estava começando. Né? Então, ele quer confiar no orçamento do primeiro ano do prefeito. Vereador Diego, o senhor destinou 2.600.000 para o Parque Aeroporto, né? Região que o senhor reside, região que o senhor mora, e por lá foi eleito também, na sua maioria de votos. E isso mostra também, vereador, eu queria que o senhor esmiuçasse depois as emendas, porque isso mostra também que o senhor é meio adepto então, da tese do vereador Joffre Neto para meio que distritalizar a atuação do vereador, né? Distritalizar. Exatamente, Luiz Carlos. A maior parte das minhas emendas foi realmente ali para a região do Parque Aeroporto. Parque São Cristóvão, Jardim Mesquita, vários
Piratininga, Bandeirante, vários bairros. Exatamente. Ao todo a gente diz Parque Aeroporto, mas na verdade região. são 12 bairros aproximadamente. É uma região que ficou muito tempo, como eu já disse, sem governo e ficou largado, abandonado. Você que mora nessa região aí sabe do que eu estou falando. Os problemas de alagamento, as quadras totalmente destruídas, as praças que não tinham uma limpeza, não tinham uma iluminação. Então eu peguei essas emendas e me dediquei a maior parte àquela área, porque é onde eu me comprometi com os moradores que moram lá, de representá-los. E foi isso que eu fiz. Né? Embora o vereador seja da cidade toda, mas eu sou adepto, como o vereador Jofre Neto é também, do voto distrital. Eu acho que você tem uma maior representatividade e você consegue desenvolver um trabalho melhor. A maioria das suas emendas foi na área de lazer e de esportes, né? Exatamente. A grande maioria das suas emendas. Foi. É a região carente nesse sentido. Academia de ginástica ao ar livre, bastante recapeamento, né? Porque lá nós temos uma região o asfalto é muito deteriorado naquela região. Inclusive, quero fazer registro aqui, que foi feito pelo prefeito um pedido meu e do vereador Paulo Miranda para fazer o recapeamento da Padre José Rubens Bonafé, e nós fizemos isso. Para que não aconteça aquele episódio desagradável, vereador, a gente faz o serviço e depois aparece o pai. Fizemos Seu serviço fica bom. Exatamente, o serviço fica bom. Mas foi feito o serviço lá, ficou bom. Né? Eu e o vereador Paulo Miranda nos reunimos com o Fernando Katayama, que é o diretor, e foi feito o recapeamento, e depois que terminou o recapeamento, apareceu um panfletinho lá de um vereador que solicitou e foi feito. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer. Só para fechar, vereador, eu vou abrir o bloco com o senhor falando sobre orçamento, porque o tempo explodiu mesmo. E o campo do Camarões e o campo do Piratininga, que está falando em praça esportiva, eu acho de grande relevância. Como é que está a situação dos campos hoje lá, vereador? Não está tão boa como deveria ser. Né? Nós pedimos, através de emenda, também a iluminação dos campos e uma melhoria nesses dois campos. Então, agora a gente tem que aguardar o prefeito para que cumpra. Porque eu me lembro do prefeito nessa bancada fazendo a promessa de que 50% da venda da folha de pagamento seria destinados ao esporte. E eu achei isso sensacional, porque o esporte não pode ser tratado como segundo plano de prioridades em gestão nenhuma, muito pelo contrário. E o Camarões é sempre muito bom assistir um jogo lá no Piratininga, pessoal do bem. Vamos ao rápido intervalo, Conexão Popular volta em instantes aqui na TV Câmara Taubaté. Muito bem, terceiro bloco, Conexão Popular, TV Câmara Taubaté, Luiz Carlos Batista. Pois então, o vereador Jofre gastou um pouquinho mais do que o vereador Diego, né? Vamos dizer assim, de 2 milhões e 600 do Diego, o vereador Jofre quer 3 milhões e 100. E as suas emendas, vereador, são várias, mas elas priorizam o social, entidades. Por que essa preferência do senhor ao eu acho esses recursos? Pois não, mas eu acho fundamental primeiro a gente falar da questão de emendas do orçamento. Olha, desde o primeiro mandato, Luiz Carlos, que eram proibidas, né? Proibidas, tinha um vereador, um ex-vereador que insistia que era proibido, que não podia fazer. Tinha um outro vereador, um ex-vereador também, que dizia que não, nós temos que dar um cheque em branco para o prefeito. Eu gostei tanto dessa frase que até inseri na minha tese para dar um exemplo de subserviência das câmaras municipais. Nós não dá cheque em branco coisa nenhuma. Cheque em branco a gente não dá para ninguém. Ainda mais com dinheiro público. Nós temos que dar um cheque para uma despesa definida. E a despesa definida é aquela que vem da população. E me comprove o gasto. E como é a única oportunidade que o vereador tem de atender a demanda administrativa, porque nós somos poder legislativo, só que essa é a atividade típica nossa, mas não é nem de longe a atividade principal nossa. Tá? Se perceber, vai ver que a maioria das leis aprovadas são de origem do Poder Executivo, tanto aqui no município, no Estado e na União. Porque o Executivo é que tem as condições de propor as leis que vão ter um impacto maior sobre a população. As leis que vêm do Legislativo são leis sobre comportamento e leis gerais. E leis gerais não pode ter muitas, princípios são poucos, não pode ter uma diversidade de princípios. Né? Então, as leis nossas são poucas, devem ser poucas, deve-se evitar o voluntarismo e assim por diante. Bem,
A outra atividade nossa é essencial, que é a de fiscalização, é uma atividade difícil e que as câmaras não são aparelhadas para isso. Nós, agora, com essa estrutura, estou me esbaldando com 6 assessores para acompanhar as compras da prefeitura, para detalhar o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, pegamos lá, a prefeitura pagou um curso de oratória para seus servidores. Ué, mas para que a prefeitura precisa de curso de oratória? O curso de oratória é para parlamentar, não é para a prefeitura. Isso é um pequeno detalhe. Bem, e finalmente a questão que a população tem certeza que a Câmara tem poder para fazer isso e a Câmara não tem, que é decidir a cidade. Quem acompanha o Fale com a Câmara, que é o e-mail nosso aberto à população, ou então as redes sociais, principalmente o Facebook, vai ver que a população, 100% do tempo, para não dizer 99%, né, para não ser, talvez, não deixar margem para nada, a população quer medidas administrativas, quer soluções concretas, e nós não temos poder para isso. O único momento que nós temos é no orçamento municipal. Bom, como é que nós vamos fazer isso? O vereador, ouvindo a comunidade, e aí precisa ter esse cuidado, essa ética, porque senão vira um voluntarismo, ele ouvindo a comunidade, com a sua sensibilidade política, ele faz um filtro dessa necessidade e apresenta sob a forma de emendas ao orçamento, para o prefeito, que é o executivo, executar depois. Bem, como o santo de casa não faz milagre, apesar de toda essa elaboração teórica, de todos os cursos que a gente dá a respeito disso, aliás, aqui quero fazer um parênteses rápido. O vereador Diego, elegante como sempre, diz que aprende comigo. Nada, isso é recíproco. Eu posso ter algum conhecimento teórico, alguma experiência, mas eu aprendo com o vereador, por exemplo, esse equilíbrio, essa bonomia, né? essa tranquilidade de enfrentar as questões mais espinhosas até do tipo que o Luiz Carlos trouxe. Então, aí o que aconteceu? Desculpe só para concluir. Então, tá bom. Já que santo de casa não faz milagre, vamos procurar milagres em outros municípios. Aí vamos pegar uma referência melhor. Qual é o maior município do Brasil? São Paulo. Então, vamos São Paulo, na Câmara de São Paulo, e verificar como é que fazem. Uma grata surpresa. Eu chego lá, tudo que nós propusemos, literalmente, tudo que nós propusemos aqui, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, a Câmara de São Paulo pratica. Igualzinho. Vou dar um exemplo aqui de algumas emendas lá de São Paulo dos vereadores. Canalização do córrego Tijuco Preto no Itaim Paulista, R$335 mil, um vereador fez. Construção de quadra poliesportiva, Praça Carapinheira, subprefeitura em Boimirim. Reforma e ampliação de equipamentos esportivos no campo do VARP, na rua Professor Antônio Filgueiras de Lima, 350. E assim vai. O vereador chega o detalhe aqui, duplicação da Avenida Barreira Grande entre a Avenida Arraias do Araguaia e Luiz Pires de Minas. Está determinado aqui onde o prefeito deve atuar exatamente. Bom, com isso, nós vamos dar para o vereador o poder que a Constituição o conferiu para o vereador, para as câmaras, e que não é usado porque não se sabe que pode usar, né? Tem a mentalidade ainda da ditadura em que a Câmara não era um poder realmente, a Câmara era quase que um órgão subordinado à Prefeitura, não tinha autonomia, mas isso não entrou ainda na cabeça da população, nem dos próprios vereadores e nem dos corpos técnicos que assessoram câmaras municipais. Então, isso que a gente precisa adquirir. Bom, por isso que tem urgência ser discutido também uma outra coisa, que é o enunciado, não é uma divisão no sentido administrativo, estabelecer fronteiras, limite jurisdicional e assim por diante. Olha, aqui você não pode mexer. Não, não é isso. Um enunciado de regiões de ênfase de cada vereador. O vereador Diego, intuitivamente, ele tem até, para poder atender a população, um gabinete mantido às próprias expensas dele, às próprias custas dele no Parque Aeroporto. Então, é evidente que o vereador Diego tem uma ênfase na região dele. O vereador Douglas Carbono, igualmente. A vereadora Graça, não onde mora, mas lá no São Gonçalo. Então, é natural que o vereador atue na sua região, que é o limite que ele pode. Bom, então, se nós fizermos o enunciado de uma subdivisão da cidade, correspondendo a cada um dos vereadores, em distritos, o vereador vai poder se concentrar, filtrar as demandas daquela região e inserir no orçamento. Por exemplo, no distrito 1, que eu, dentro da autonomia legislativa, falei, bom, antes até de formalização na Câmara, vamos subdividir aqui o distrito 1, que é a região da Vila São Geraldo. Tá? Naquele distrito, a população nos pede, por exemplo, o recapeamento da Avenida Sagrado Coração de Jesus. Bom, o vereador, ouvindo a população, percebendo que de fato tem necessidade, faz-se uma emenda ao orçamento para o prefeito executar. Isso dá para a população
uma sensação de que realmente ela vai ser atendida, para o vereador uma possibilidade de trabalhar efetivamente e para o prefeito ele vai contar agora com 19 vereadores atuando na cidade inteira de uma forma distribuída racionalmente e que o lucro é conjunto, em primeiro é do prefeito, é do vereador e principalmente da população. Porque o vereador faz a emenda, mas quem executa é o prefeito. O vereador não faz da sua cabeça, da sua vontade, ele consulta a sua região, consulta a sua comunidade, população. com certeza. Na verdade, faz um trabalho de assessoramento, né, vereador? Exatamente isso, o assessoramento administrativo ao Poder Executivo. Não é subordinação, é assessoramento, porque ele não tem autonomia dentro da divisão de poderes dele executar. Ele assessora o prefeito que vai executar. Então, isso é uma situação ganha-ganha e não é tirada na cartola genial de ninguém, não. Isso é o beabá da democratização que nós tínhamos no Brasil antes com as freguesias, que foram desmontadas com o golpe de 1930. Nós temos hoje na Europa, Espanha, Portugal, França, nós temos isso nos Estados Unidos. Nós não podemos ficar aqui no modelo que foi gerado numa ditadura. Vereador, só em cima disso, Luiz, há quem diga que emenda é uma forma de barganha, né? Eu, complementando, então, a sua observação, eu espero, vereador, que o prefeito execute todas as emendas dos senhores. Inclusive, no caso do senhor, por exemplo, que é mais na área social, as entidades lá de Santa Verônica, Comunidade Bom Pastor, a parte, Casa do Ancião, Casa Mulher de Vida, eles podem pressionar numa boa, né, junto ao executivo para que as emendas sejam atendidas. Exatamente. Olha, você usou uma expressão importante, realmente, a gente ventilar todos os lados da questão, inclusive os eventuais desvios. Exato. Pode-se dizer que as emendas são uma forma de barganha? Pode-se dizer que uma lâmina também tanto é um bisturi quanto um punhal. Pode ser o bisturi que salva ou o punhal do assassino que mata, né? E tudo depende da forma com que vai ser usado esse instrumento, né? A questão do distrito, sempre vem alguém, mas aí eu vejo um misto de dúvida, outro com má fé, né? Dizendo, não, isso vai ser um feudo, isso vai ser um curral eleitoral, né? Isso aí o vereador vai se eternizar. Não, isso normalmente é daquele cara que queria estar aqui e, infelizmente, não conseguiu essa legitimidade, fica preocupadíssimo que, com isso, o vereador vai poder efetivamente mostrar para a população o seu trabalho, que o vereador trabalha, mas não consegue, muitas vezes, colocar isso em prática, né? Vai colocar isso em prática e, portanto, vai mostrar para a população e o seu trabalho vai ser reconhecido. Aí a pessoa fica preocupada. Se o vereador tiver o trabalho reconhecido, ele tende a ser reeleito. Então, o cara não quer isso. Os espaços estão sendo ocupados. Se me permite a opinião, esse curral é uma bobagem. É uma bobagem. Se você tem 19 distritos e fica cuidando mais de um, teoricamente, se você cuidar de 19 de toda a cidade, o curral é muito maior, então. Tá? Bom, eu queria fazer duas observações. Primeiro, que o vereador, a gente está falando de emendas aqui, e o vereador Jofre trouxe emendas aqui para dar exemplo de São Paulo. São Paulo, não é daqui. Que não estava nada combinado. Quer dizer, a gente, todo programa a gente pergunta sobre as emendas dos vereadores. Nunca é combinado, meu caro telespectador. Nunca. Segundo, é que ele já matou uma pergunta minha aqui. Ele fica bravo. Quando você atropela uma pergunta, não, ele você fica bravo. Você é quanto mais em matar minhas perguntas, mas ele já matou uma minha aqui, ó. Em dezembro de 2004, quando eu entrevistei o vereador, era presidente da Câmara, um programa de 2 horas no Taubaté Debate, histórico. Ele fez já tinha feito antes, né, da eleição, um relatório da sua atividade parlamentar e dividiu a sua atuação de 8 anos em 3 grupos. Olha que interessante, o senhor acabou de responder agora há pouco, fala disso em outras palavras. Primeiro grupo, pesquisa e difusão do conhecimento sobre o governo. Segundo grupo, planejamento do município e fiscalização dos atos executivos. E terceiro grupo, legislação, que o senhor falou que não é o mais importante, não é exatamente o que o senhor acabou de falar. Que interessante, o Luiz Carlos aqui Coisa de 2004, peguei lá do fundo do baú, hein? Demonstrando que um outro colega vereador falou, não me lembro, vereador Diego, quem disse isso, foi o vereador Nené, que quem fala a verdade cansa-se menos, né? E não precisa ficar preocupado, né, a cada vez pensar que mentira. Lembrar da mentira. Lembrar da mentira, reformando, né? Não, olha aqui, uma coisa que eu falei há 10 anos atrás. Foi em dezembro de 2004. Quase 10 anos atrás, não é? E aí o Luiz Carlos... Por acaso está vindo hoje, dia 15 de abril. Ele pode estar me elogiando pela coerência e pode estar me chamando de papagaio também, que repetindo as mesmas coisas, não é? Mas não, quando a gente tem convicção realmente de alguma coisa, a gente mantém até isso chegar a frutificar. Eu tenho essa tranquilidade, aliás, essa satisfação, tranquilidade ainda não, porque não deu certo totalmente, mas a satisfação de ver que está progredindo nesse sentido.
Essa discussão que agora a gente faz aqui era quase impensável lá no primeiro mandato. Não, que isso, o vereador não pode criar despesa, né? Era uma regra absoluta. E quando eu percorro as pequenas câmaras da região, há um misto assim de fascínio quando eu falo que o vereador pode agir efetivamente e um temor, um medo tremendo que não, o vereador não pode fazer nada que gere despesa. Por exemplo, sexta-feira, não foi uma sessão solene em Cruzeiro, né? E eu comentava disso, e o vereador queria saber, mas ao mesmo tempo o diretor tinha falado para ele que o vereador não podia gerar despesa. Não, pode deixar, a gente volta aqui, vamos detalhar isso e provar para você. A gente desenha. Pode e deve. Eu só queria fazer uma colocação, vereador Diego. A distritalização, que o senhor já se mostrou favorável a isso. O vereador tem aquela região do Jardim Califórnia, Vila São Geraldo, Parque São Luís. Parque São Luís, não é? É extensa essa área. Extensa, 16 mil pessoas. 16 mil. E a do vereador Diego, idem, Parque Aeroporto, Piratininga, enfim, e ali vai. 12 mil casos. 12 mil residências. É maior que a do senhor. Mais de 10% da Maior. cidade. Maior. Mais de 10%. O senhor disse que não faria uma análise do governo, do executivo, de um ano. Vai aguardar para fazer de 4. Mas é inevitável. E em 1 ano e meio, alguma coisa teve de melhoria nessa sua região, vereador? E qual é o grande gargalo hoje da região do senhor? Teve sim, Miguel. Para começar, no ano passado, o prefeito já começou a fazer a construção da creche ali no Parque Piratininga, que vai atender a demanda de 151 crianças. Fez a reforma de mais 2 creches. Não é reforma só ir lá pintar não, vereador Jofre. Colocou piso, colocou azulejo, pintou, trocou porta, refeitório. Não é simplesmente chegar e falar que o prefeito ele fez uma reforma como o pai, o Bernardo, fazia, que era só pintar. Não, fez verdadeiramente reforma. Que inclusive vereadores... Aliás, era muito conhecido o padrão Ortiz, agora tem o padrão Ortiz Júnior. Exatamente. E a pintura entendia-se uma caiada também, né? E vereadores foram... Uma vereadora, aliás, ela foi nessa escola e teceu elogios ao prefeito. Sim. Ou seja, reconheceu que o trabalho está sendo feito. Nem parece coisa da prefeitura. Nem parece coisa da prefeitura. Fez uma obra do alagamento ali no Parque Piratininga, que há 30 anos aquela comunidade tinha problema. Foi aproximadamente R$1.800.000. Resolveu o problema e já está iniciando mais 2 obras ali no Parque Aeroporto, né, que são 2 regiões também que sofreram problema de alagamento, sofrem ainda, mas essa obra vai acabar com esse problema, que é uma obra em torno de R$5 milhões. Né? Fez alguns recapeamentos ali na região, corredores de bairros, que necessitava. Vai fazer a reforma dos 2 postos de saúde, como eu bem disse aqui. E o Superpamo. E o Superpamo também. Como é que está a situação do Superpamo? O prefeito teve numa visita recentemente conosco ali, onde nós percorremos, né, ali no Parque Aeroporto, até brinquei com o prefeito, falei, prefeito, o Parque Aeroporto está com um mini PAC aqui, porque são tantas obras, né? Ele falou, olha, Diego, primeiro que tinha que ser feito, eu não podia fugir disso. Então, mais uma vez, mostra a coerência do prefeito, né? E ele disse que naquela região onde vai ser construído aproximadamente 800 casas, né, pelo projeto Minha Casa Minha Vida, vai ser feito um Superpamo ali no Piratininga. Né? Não só o Superpamo, como ele vai ampliar a creche ali também do Piratininga. Então, já é uma visão lá no futuro, uma visão a longo prazo. Né? Ele fez também, o Miguel, ali na campanha passada, tinha uma obra eleitoreira lá, o vereador Jofre Neto. Uma obra que começou e depois parou, no meio da eleição. O prefeito já terminou, fez um parque linear ali, só está faltando agora um alambrado e uma academia de ginástica ao ar livre, e vai terminar. Então, tudo isso, 1 ano e meio. Isso na região do Parque Aeroporto, sem falar nas demais regiões. E aí, às vezes eu subo na tribuna e faço uma comparação. As pessoas dizem que Taubaté está ruim, tudo que tem aqui não funciona, mas será que eu vivo numa Taubaté diferente desses que sobe a tribuna e faz esses elogios para o prefeito? Então, é esse o meu questionamento, a minha comparação, o modelo de gestão de um determinado posicionamento e o modelo de gestão que está sendo feito aqui em Taubaté. Miguel, eu tenho que comentar de novo. O vereador Diego acaba de anular uma pergunta minha aqui também. Ó. Acontece que ele defendeu, como eu falei no começo, defendeu o governo recentemente e falou de obras, e uma munícipe pôs na fanpage da Câmara, na Facebook da Câmara,
e questionou, mas cadê as obras? Quer dizer, eu ia falar para o senhor relacionar essas obras, o senhor já matou a minha pergunta. Eu queria também fazer um comentário. Pode fazer, eu deixo. Obrigado, Luiz. Vereador, de quem é a iniciativa, de qual poder, de qual instância para se distritalizar uma cidade? Eu vejo o senhor falar de forma recorrente, com tanta convicção nessa sua ideia, e eu fico imaginando, teria que ser através de uma reforma política, vindo de lá, de cima para baixo. O município tem essa autonomia, essa capacidade, essa iniciativa? Só para deixar claro, como é que se formataria isso? Tá, sim. Se for para o Brasil inteiro, tem que ser no nível constitucional dentro da reforma política. Sim, no município. Eu tive a honra de ser convidado pelo ex-presidente Lula para escrever a parte da reforma, o texto da reforma política nacional referente a municípios. A gente faz uma proposta dessa lá. Aliás, só para lembrar, é um livro que foi publicado, né? São 18 autores no Brasil. Exatamente. Eu acho que o senhor é o único do interior. O único do interior e o único que fala de municípios. Né? Exatamente. Todo mundo fala de reforma política nacional, estadual, os 17 grandes autores, que foi até um impacto para mim, porque lá estão ex-professores meus, né? Pessoas que reverenciam, como o professor Fábio Conde Comparato e assim por diante. E só tem um que fala da reforma municipal, o que demonstra o desprestígio que o município, que as câmaras têm e assim por diante. Né? Bem, se for reforma nacional, tem que ser reforma da Constituição. Essa vai demorar muito pelo andar da carruagem. Essa proposta foi feita em 2002, já tem 12 anos, não foi para frente. Toda hora se ameaça, todo mundo promete que vai fazer reforma política, que é a mãe das reformas, e depois dela todas as outras começam a ter um sentido maior, assim por diante, só que ninguém começa. Bom, mas aí que nós temos que usar a habilidade, trabalhar com o que temos. É isso que a gente tem que fazer na política. A política, já disse o expoente do partido do vereador Diego, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é a arte do possível. Né? Dentro do possível, o que nós podemos fazer? Olha, não precisamos fazer nenhuma reforma constitucional para o prefeito, do ponto de vista administrativo, o prefeito dividir a cidade em regiões. Por exemplo, ele já faz isso com frequência. Tem lá na Secretaria de Serviços Urbanos, dividiu a cidade em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste. Qual a diferença para subprefeituras, por exemplo, como acontece na capital? A subprefeitura aí já passa a ter uma estrutura administrativa própria, um subprefeito, né? Uma mini prefeitura ali. Né? A Secretaria de Saúde dividiu a cidade em 6 regiões para os trabalhos de combate à dengue. Bom, então o prefeito, a qualquer momento, ele pode fazer as suas divisões. Né? Se ele quiser criar subprefeitura, ele tem que criar cargos, tem que criar estrutura, e ele não tem autonomia para isso. O prefeito é só administrador da fazenda, mas ele não é dono. O dono da fazenda é o povo. Quem dá as diretrizes em nome do povo é a Câmara Municipal. Mas não seria um bom ensaio para a sua tese? Bom começo? Seria. Muito bem. Então, o prefeito ele pode fazer subprefeituras, mas ele tem que passar pela Câmara Municipal. Isso do ponto de vista administrativo. Tá. Agora, a Câmara, na sua autonomia, para fins de planejamento e de atendimento do artigo 160 do regimento interno da Câmara, que é a lei, em que o vereador pode fazer indicações de providências administrativas aos poderes constituídos. Né? A quem de direito, a quem de dever, de ofício fazer isso. Bom, então, para atender esse artigo 160, nós vamos dar racionalidade a isso. E para também atender a diretriz constitucional, acho que, se não me engano, o artigo 162, que as emendas ao orçamento, a deliberação sobre o orçamento é da Câmara Municipal, então, para dar racionalidade a isso, a Câmara, para fins de planejamento, e não fins administrativos, que é exclusivo do prefeito, a Câmara, a qualquer momento, pode subdividir a cidade para fazer um planejamento. Né? Eu estou sugerindo que faça essa subdivisão coincidir com o número de vereadores, porque aí o vereador vai ter muito mais racionalidade, vai ser muito mais prático e útil fazer essa divisão. Posso entender que o senhor está plantando essa ideia dentro do Por que eu não apresentei isso ainda? Está maturando. Como essa ideia é nova, né? Precisa ter um tempo de debate, discussão, ver prós, contraprós, né? Levar o corpo de vereadores, ver se tem sentido, porque a Câmara é um colegiado, ninguém aqui é dono do pedaço, né? Todo mundo depende dos outros 18 vereadores. Então, nós precisamos ver se há um consenso para nós aprovarmos isso. Mas eu estou vendo que agora já está num ponto de maturação suficiente para a gente apresentar um projeto de resolução nesse sentido. Muito bem. Então, pode ser uma iniciativa realmente do Legislativo, essa questão da distritalização.
Nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos na sequência com Conexão Popular aqui pela TV Câmara. Até já. Muito bem, estamos de volta para o quarto bloco do Conexão Popular. Hoje temos o prazer de receber o vereador do PSDB, Diego da Fonseca, e também o vereador do PSB, vereador Jofre Neto, que preside a Comissão Especial de Estudo de Transporte Público Coletivo na cidade de Taubaté. E, como os senhores sabem, nós estamos agora iniciando essa mudança que está sendo praticada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, do Executivo, do Governo Municipal, no trânsito de Taubaté, né? Alterações de vias, e até que a coisa seja mais bem esclarecedora na cabeça do motorista, do pedestre, enfim, leva um tempo. E isso aconteceu apenas no dia de ontem. Hoje é dia 15 que nós estamos gravando esse programa. Na segunda-feira, no dia 14, é que nós tivemos ali alguns gargalos no trânsito. E como membro também, que é o vereador Diego da Fonseca, da Comissão Especial de Estudo de Transportes, eu queria perguntar, começando com o vereador Jofre Neto, o que de relevante, vereador, foi possível analisar nas condições dos transportes públicos da cidade de Taubaté, ABC Transportes e TCTAL? O que o senhor... Eu me lembro que o senhor falou numa época em que o povo estava indo para a rua que era possível reduzir 20 centavos na tarifa do transporte público na cidade de Taubaté, que de fato depois veio a redução. A redução. Mas eu queria que o senhor fizesse um resumão. O que a comissão conseguiu detectar aqui de positivo e também de que se faz necessário melhorias no transporte público de Taubaté? O positivo, vou precisar de um tempo longo para meditar a respeito. Não sei, deve ter alguma coisa. Por definição, talvez um motorista, programa, né? Um motorista educado, um cobrador cordial, alguma coisa deve ter de positivo. Sempre tem alguma coisa positiva. Aqueles momentos que o ônibus não está circulando, que aí não tem risco para ninguém, deve ter. Ele parado é ótimo. Não faz mal para ninguém. De negativo, é uma coisa anciã, de muitos anos, desde 97. Nós fizemos uma comissão equivalente lá no primeiro mandato, e o vereador Digão, que também faz parte da comissão, ele até, quando eu apresentei o relatório, foi um comentário quase unânime. Olha, poderia pegar esse relatório, mudar a data, que é a mesma coisa, né? Não mudou, tarifa exagerada, serviço ruim, tempo exagerado de espera, sem abrigo nos pontos, sem abrigo de ônibus, né? Linhas absurdas. Então, no ano passado, nos meses que nós dedicamos à comissão, o vereador Diego se dedicou intensamente a isso, a vereadora Vera Saba também, o vereador Neneca e o vereador Digão, não é isso? Isso. Tá. Então, os 5 membros da comissão, todos trabalharam bastante, mas o vereador Diego se destacou, dentre esses trabalhos, por visita a vários municípios, não é? E foi fazendo uma comparação muito interessante do que poderíamos ter aqui e não temos. Bom, mas destacando pontos principais. A tarifa absurda, nós continuamos dizendo que os dados fornecidos pela ABC são fraudulentos, não correspondem à realidade. Ela transporta muito mais do que ela diz transportar. Se ela transporta mais, para o mesmo tamanho de linha, a tarifa pode ser menor. Bom, raciocínio bem simples. Segunda coisa, a questão evidente da irracionalidade das linhas. As linhas não têm uma distribuição lógica. Por mais que a Secretaria de Mobilidade esteja atuando nisso, ainda há muito que ser resolvido. Tá? Nós pegamos, por exemplo, fizemos um trabalho exaustivo, a assessoria do meu gabinete este ano agora, fizemos um trabalho exaustivo de linha por linha, e só de listar os horários a gente já percebe os absurdos, porque uma linha tem hora que começa com intervalo de 10 minutos, o Gurilândia, depois pula para 20, depois eventualmente vai para 40, depois pode voltar para 10 de novo. Uma linha, um horário ela passa em frente ao pronto-socorro, outro horário ela não passa. Então você imagina, um pai com uma criança doente, uma mãe com uma criança doente, está esperando um ônibus que eu vou levar a criança para o pronto-socorro. Naquele momento ela tinha que adivinhar, naquele horário ela não passa, né? Então, para destacar uma outra coisa de fácil apreensão pela população, é a questão dos abrigos de ônibus, né? Os abrigos de ônibus, primeiro,
têm que ser construídos pela concessionária e não pela prefeitura. Ah, mas isso é enormidade. Não, não é enormidade coisa nenhuma, porque de uma forma muito estranha, no governo Peixoto, ele aprovou a lei de iniciativa dele, que tinha que ser, a Câmara aprovou uma lei dele que obrigava as futuras concessionárias a construírem abrigos em todas as principais linhas. Com informações. Com informações, Da hora construir e que passava. manter esses abrigos. Bom, isso dá, por baixo, 400 abrigos de ônibus que a empresa tem construído. Não construiu nenhum. Né? Muitas vezes o ponto de ônibus é aquele postinho. Sim. Que mal, aquele piquetinho que várias vezes eles têm como utilidade para os cavalos que passam por ali se coçarem, assim por diante. Não tem outra utilidade maior. Né? E outros locais, no período noturno, é uma coisa perigosa, porque é escuro, né? A pessoa tem medo de ficar ali. E agora tem um concorrente ainda, além dos passageiros, a Avenida Santa Luísa de Marilac e Faria Lima, os pontos de ônibus eram pontos de prostituição. Né? E de uso de droga também. De uso de droga. Aí as pessoas que tentam chegar naquele ponto de ônibus, eu já recebi uma reclamação, coincidência essa semana, de que tentou usar o ponto de ônibus e as pessoas que estão ali marcando o ponto, né, não de ônibus, as profissionais ali acabaram sendo agressivas e expulsaram o usuário. Né? Então, essa enormidade de coisas que são evidentes, que podem ser resolvidas rapidamente, que nós estamos cobrando da prefeitura e da concessionária. Vereador Diego, hoje nós sabemos que nós não temos aqui transporte complementar, e sim um concorrente da concessionária de ônibus. Nessa avaliação, nessa visita às diversas cidades que o senhor fez, eu queria saber o seu diagnóstico também. Eu quero ressaltar aqui que, devido às visitas que nós fizemos, e antes de fazer a visita, nós fizemos o levantamento. Né? O Grupo ABC ele faz parte de um grupo chamado NIF. E como todo grupo, né, o serviço que é oferecido aqui, ele tende a ser igual em outra cidade. Né? Um exemplo bem simples, essa empresa de hambúrguer famosa, qualquer hambúrguer que você compra no Brasil todo, é semelhante. É um padrão, né? É um padrão, exatamente, vereador. E eu questionei numa comissão que nós tínhamos aqui na TV Câmara, eu questionei sobre esse processo de ser semelhante aqui em Taubaté e outra. Simplesmente do representante da ABC disse que eu não poderia comparar. Então aí você já começa a ver o despreparo da empresa que está aqui em Taubaté. Em outra cidade é superior o serviço, é isso que o senhor está me dizendo? Muito superior. O senhor foi lá, o mesmo grupo, em outras cidades, outro comportamento. Eu fui na cidade de Guarulhos fazer uma visita para a empresa que lá faz o serviço, que é Vila Galvão. Aqui em Taubaté, ABC Transportes. Viação Arujá, lá em Arujá. A Campibus, em Campinas. A Cisne Branco eu não fui, porque é lá em São Luís do Maranhão, não dava para ir. Né? E a Rápido do Oeste, que é em Ribeirão Preto. Em todas essas cidades, com exceção da São Luís, que eu não pude visitar, o trabalho é satisfatório. Fizemos entrevista com os munícipes e nenhum relatou nenhum problema semelhante que tem aqui em Taubaté. Todos os ônibus têm acessibilidade. E hoje o vereador Jofre Neto, eu tive uma surpresa que eu fui procurado lá no bairro onde eu moro, no meu gabinete, que eu estava atendendo lá hoje, o cadeirante, Alexandre. E ele me fez uma denúncia, que eu fiquei abismado. Ele falou, olha, vereador, aqui no Parque Aeroporto nós temos 2 linhas para acessibilidade e nenhuma dessas 2 linhas funciona. Eu falei, como assim não funciona? Eu falei, não funciona. A acessibilidade, tem hora que não desce, o motorista tem que ficar pulando, ele tem que ficar arrumando ali na hora. O elevador. O elevador, exatamente. Aí eu falei, então eu vou esperar aqui com você o ônibus. Gravei, está gravado, eu vi o motorista, coitado, super solícito, que até ajuda a comunidade ali, que todo mundo chama ele pelo apelido de careca, né, fazendo igual o careca que nós temos isso, aqui. Vereador, não Luiz faça Carlos. isso. Longos cabelos, né, Luiz Carlos? Estão invisíveis. Estão invisíveis. Isso. E ele fez o relato, eu fui, verifiquei ali em loco, filmei e realmente existe o problema. Então você vê que a empresa não tem compromisso nenhum. Então, se o serviço que é prestado em outras cidades, todos os ônibus têm acessibilidade, por que aqui em Taubaté não tem? Não, eu quero complementar isso com o vereador. Eu imagino que a comissão de transporte deve ter dado uma dor de cabeça absurda para essa empresa, hein, vereador? Deu. Sempre Hã? Deu que, inclusive, Saiu da numa zona de audiência- conforto e começou a
Não, Numa audiência que nós fizemos, me permite, vereador, ela trouxe até um auditor que foi contratado recentemente. Isso. Então saiu da zona de conforto mesmo. Saiu da zona de conforto e algumas coisas, para não dizer que não se avançou, nós tivemos uma redução da tarifa em junho do ano passado, né? Temos condições de discutir a redução ainda maior, né? Afastamos de vez a possibilidade de majoração da tarifa, não vai aumentar a tarifa, né? Até o prefeito já também confirmou isso. E no terminal rodoviário, lá na dita rodoviária velha, várias melhorias já foram feitas, né? De reformas pontuais e tal, já foram feitas ali na rodoviária, né? É que é uma imensidão de coisas tão grande para nós tocarmos, né? E aí até interessante aqui, dá até para fazer uma discussão, por que o vereador precisa de assessores? Olha, se o vereador fosse, aí comparam, até com uma imensa desinformação, comparam com o papel de vereador em outros países. Olha, vereador em outros países não tem atribuição administrativa. Eu acompanhei isso muito bem em Portugal, por exemplo. Ninguém vai pedir para o vereador providência administrativa, que lá não é vereador, é deputado municipal. O vereador, sim, tem função administrativa, porque vereador é aquele que administra. Então, o deputado municipal lá, que é o equivalente ao cargo de vereador aqui, ele realmente se reúne uma vez por mês para analisar coisas que eu analiso aqui, por exemplo, as compras lá da Câmara Municipal, né, a Prefeitura. Certo. As compras do governo municipal, as nomeações, assim por diante. Aí sim, é gostoso você trabalhar até desse jeito, porque você vai fazer um trabalho específico e a população espera de você uma determinada coisa, que é justamente o que você pode fazer. Aí não precisa de assessores. Agora, com essas funções de assessoramento administrativo, você precisa sim de um corpo de assessores e ainda não dá conta. Você vê, uma análise dessa de transporte mobilizou os gabinetes, mas também tem outras atividades a fazer, né? Lá no início do ano, no início dos trabalhos da comissão, cada gabinete cedeu 2 assessores para analisar as chamadas gratuidades da empresa, os documentos da empresa. E aí fez um trabalho tremendo, descobriu de imediato, uma das assessoras teve uma surpresa quando ela viu um nome lá, peraí, mas eu conheço esse nome aqui. Esse rapaz não recebe, não tem passe da ABC. Como é que a senhora sabe? Porque é meu filho. O filho dela, o nome do filho dela estava lançado lá, né, irregularmente. Bom, mas aí não dá para cuidar de tudo. Então, os trabalhos da comissão vão caminhando, mas com uma certa lentidão, porque não tem jeito de ser mais rápido. Mas nós vamos acompanhar de perto esse trabalho. Uma observação aqui, o vereador, que mais me preocupou. Esse ônibus que eu fui verificar hoje, que o elevador não subia, era um ônibus novo. Ah, ônibus novo. Ônibus novo. Pois é. Sabe esse ônibus que a ABC já mudou a pintura? Determinação da Por secretária. determinação, mudou a pintura, já é uma cor branca e um roxinho. É um ônibus novo, de 2010. Então, você vê que o compromisso com a cidade de Taubaté não tem. Parece que eles mandam para cá, o vereador Diego constatou isso, eles mandam para cá o que sobra nas outras cidades, né? Aliás, tem denúncia nesse sentido, né? Que eles trocam simplesmente, porque o ônibus é um chassi, que você monta uma carroceria sobre ele, né? Então, eles pegam o ônibus lá, a sucata de outras cidades, venceu o prazo de validade lá, joga em Taubaté, né? Como aqui tudo se aceitava, não, vai jogando e assim por diante, não tem problema. Agora, vereador, só para a gente saber direitinho aonde finda isso. Terminou o trabalho da Comissão Especial de Estudo de Transporte. É feito um relatório, encaminhado a quem? Ao Executivo. Aonde chega essa conclusão? Providências administrativas nós encaminhamos para o prefeito e vamos cobrar esses encaminhamentos. Cumprimento da lei, no caso, por exemplo, dou um exemplo, providência administrativa, remodelagem das linhas de ônibus. Tá. A secretária de Mobilidade, a engenheira Lola, finalmente, ela não tinha estrutura, viu, de trabalho. Seja feita justiça aqui o trabalho da secretária. Ela não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Ela tinha menos funcionários de confiança, por exemplo, que nós temos de assessores. Então, era muito difícil isso. Ela conseguiu finalmente contratar uma assessoria para fazer uma análise tanto do trânsito, essas alterações, por exemplo, aí, quanto do transporte coletivo. Tá? Então, providência administrativa, remodelagem das linhas de ônibus. Cumprimento da lei, exemplo, construção dos abrigos pela própria empresa. Indícios de crime. Indícios de crime. Remessa para o Ministério Público para averiguação, abertura de inquérito policial e eventual propositura de ação criminal contra a empresa. Fim da zona de conforto, realmente. Nesse dia que nós estamos gravando o programa, 15 de abril,
Justamente hoje, vereador Jofre, o prefeito Ortiz Júnior, no seu programa semanal, na Rádio Metropolitana, fez referência ao seu programa Bairro a Bairro. E ele falou do nosso programa Bairro a Bairro, o Orçamento Cidadão. São dois projetos distintos, existe alguma similaridade entre os dois? Como é que o senhor vê esse programa do prefeito e se ele é realmente um orçamento cidadão? Não são projetos conflitantes, não, mas são projetos bem distintos. O Orçamento Cidadão, o prefeito Ortiz, durante a campanha, nós assumimos esse compromisso de que nós levaríamos essa modalidade do orçamento participativo com a participação da Câmara para a população de Taubaté. Isso é um compromisso nosso de campanha, dele, compromisso meu que eu defendi na minha campanha e de vários outros vereadores, né? Bem, no orçamento cidadão, justamente essa ênfase do cidadão é para mostrar que a população vai ter voz ativa. Você ouve a população, bairro do Parque Aeroporto, lá, região, distrito do vereador Diego. Há uma demanda para uma canalização, há uma demanda para a construção de uma outra unidade de saúde, uma demanda para uma outra unidade de creche. Bem, o cobertor é curto, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a população, através de votação, de um mecanismo de escolha, a população decide o que vai ser. Bom, urgente agora, já tem a creche, nós vamos fazer a canalização agora, né? Pronto, decidiu. Ou seja, quando o cidadão toma decisões, ou seja, quando um membro do povo, né, alguém do povo toma decisão, ele passa a ser cidadão, é aquele que participa das decisões. Só uma questão, para se entender como é que seria feita essa escolha das prioridades. Sociedade Amigos de Bairro é uma entidade, né, aí sim, produtiva? Sociedade Amigo de Bairro é uma tentativa de resposta a esse anseio que a população tem de ter um governo localizado. Sim. Sempre teve isso. Até aparece a figura, de vez em quando encontra alguém que, eu sou presidente do bairro, Exato. né? Eu sou vice-presidente do bairro. Mas é aquela desejo que não é despropositado, não, que tem uma organização de bairro como tinha antes. Isso é uma memória meio difusa, que a pessoa nem sabe o que era, mas ela sabe que lá no passado tinha a figura da freguesia, e a freguesia tinha um presidente da freguesia, tá? Que existe hoje ainda em Portugal, por exemplo, né? Mas não é esse modelo de associação de moradores, é um modelo mais amplo, porque a associação de moradores, ela foi, durante a ditadura, condicionada a ser um elemento de amortecimento de reivindicações da população. Então, são órgãos só de reivindicação. Eles se contentam de ter boa amizade com o executivo, para conseguir a aprovação ou receber algum favor do executivo para a comunidade. Mas são órgãos reivindicatórios. Não, a gente quer um outro patamar, que as pessoas se reúnam através de um mecanismo de escolha, de votação, de indicação, de alguma forma, que você reduza a vontade coletiva a uma vontade só e possa escolher. Bem, orçamento cidadão, bairro a bairro. Bairro a bairro é outra coisa, a meu ver. É uma forma do prefeito ter um contato direto com a população, que é impossível para o prefeito falar com os cidadãos, né, vereador Diego? Mesmo que ele atendesse, passasse o dia inteiro só atendendo cada munícipe em particular, não conseguiria dar conta. Então, ele atende ali em lote, né? Nós da área de engenharia diríamos, ou de informática, processamento em lote, né? Distrital, né, vereador? Aí atende um grande grupo de pessoas ao mesmo tempo. Mas a dinâmica própria do bairro a bairro é de pedidos individuais. A pessoa que precisa de uma cirurgia, a pessoa que precisa do emprego, a pessoa que precisa de às vezes até de um corte de árvore, de alguma coisa assim. 90% são de pedidos individuais. Isso não é pedido de cidadão, isso é pedido de cliente. Isso não é arriscado para o vereador? Para o vereador, não sei se é arriscado. Eu acho que é arriscado. Eleitoralmente. Eu acho que é arriscado para a democracia isso, porque aí você infantiliza a população. Ao invés dela tomar decisões, ela pede. E quem pede não é cidadão, é cliente. E isso tem uma raiz antiquíssima na nossa história, que é a figura do rei e tem os seus súditos. Súdito, se você vê a raiz disso, é subdito, aquele que se submete aos ditos do monarca, né? Então isso é muito ruim, não é bom. O prefeito Ortiz Júnior, ele tem uma visão mais avançada do que isso. Ele sabe que isso é uma coisa importante, esse bairro a bairro, mas não é suficiente, precisa ir para um outro patamar, que é o orçamento cidadão. Vereador Diego, vou fazer duas perguntas rapidinho, antes que o Miguel me boicote e me permita mais. Rapidinho. Bom, pelo que o senhor falou aí de algumas realizações no bairro em 1 ano e 3 meses, eu estou acreditando que, de repente, o
Parque Aeroporto vai ser conhecido antes e depois do vereador Diego Fonseca. Só espera isso, né? Tomara, espero isso, Já né? está. Mas só que o senhor é tucano e não bica muito com o PT, né? Não bica no nível federal, não bica no nível estadual. E eu quero recordar aqui que em 3 sessões seguidas o senhor mostrou a revista Veja para fazer críticas ao crítico da administração municipal, que não tem segredo, que é o vereador mais expoente da crítica da administração, o vereador Salvador Soares. E o senhor, em 3 ocasiões, o senhor comentou, não é esse governo que eu quero para o Estado de São Paulo, não é esse governo que eu quero para Taubaté. Exatamente, Luiz Carlos. Eu acho que a política ela tem que ser feita verdadeiramente. Política, não politicagem. Respeito o vereador Salvador Soares, que é meu amigo. Né? Sempre quando eu vou subir a tribuna, eu falo, vereador, não é nada pessoal. Aqui nós estamos numa casa política e nós temos que... O senhor avisa antes. Aviso antes. Não é pessoal. Não é pessoal. Você vai apanhar, mas não é nada pessoal. E não é uma polarização bem falado, Luiz Carlos, de criticar o modelo PT ou de enaltecer o modelo PSDB, mas se mostra a verdade. Eu acho que a verdade, até é bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso que eu faço. Né? Eu mostro com exemplos práticos, né? Porque é fácil subir a tribuna e falar, Luiz Carlos, que aqui em Taubaté não funciona a atividade delegada, que a saúde não funciona, que as escolas são ruins, que a merenda é ruim, é fácil. Agora, você mostrar com fatos é diferente. Haja vista que aqui em Taubaté é 150 policiais para fazer atividade delegada. E aí eu faço uma comparação na cidade de São José, que é o dobro da população, e são apenas 23 policiais. Então, é um modelo que funciona, só não é copiado por quê? Porque é um modelo de gestão. Aí vem a crítica também na área da saúde. Não que a saúde aqui em Taubaté ela não pode ser parcerizada. Ela não deve ser parcerizada. Mas nós vemos lá em São José que lá só existe parcerização. Inclusive, o prefeito de lá, o Carlinhos, fez a parcerização de uma UPA 24 horas. Sim. O atendimento da Luci Montoro é parcerização, funciona. Então, será que nós não queremos as coisas que funcionam aqui para Taubaté também? Então, aí subir na tribuna e fazer uma oposição para eu não sei qual o intuito, mas mostrar que não está funcionando, então eu não posso concordar com isso. Independente se o prefeito é o Júnior do PSDB e se fosse outro também. Tentar desqualificar todos os candidatos que foram apoiados pelo Bernardo, inclusive o filho, que inclusive o presidente do PT hoje foi apoiado pelo Bernardo, que é o Salvador Curié. Então, crucificar os outros e enaltecer aquilo que você quer é fácil. Então, eu faço essa comparação, vou continuar fazendo, para que você que nos assiste, para você que nos acompanha, entenda realmente a verdade. E a verdade, ela tem que ser falada, ela tem que ser dita. E a coisa, vereador, eu tenho a minha opinião, e não é a minha opinião que interessa nesse programa, mas que eu acho que a gente está tendo uma evolução política, que é até a opinião dos senhores. Porque nós temos um governo no PSDB na cidade de Taubaté, mas que também tem parcerias com o governo federal, que é do PT. Sim, exato. Não é isso? É dinheiro do PAC que está vindo. Isso já acho que é uma evolução política. Na área de saúde, por exemplo, um dos avanços, eu até escrevi um artigo, vocês devem ter visto, na Gazeta, com a minha posição em relação à saúde. Eu avalio que evoluiu. Né? Ainda não está perto do que a população precisa. Tem bastante coisa a ser melhorado ainda. Mas, por outro lado, evoluiu, por exemplo, justamente essas parcerias, que, apesar da vice-prefeitura ser do PT no governo Peixoto, não tinha convênios com o governo federal, não tinha relacionamento com o governo federal. Então, de imediato, o prefeito Ortiz, apesar de ser do PSDB, já trouxe para cá e vai ser implantado o SAMU, programa Mais Médicos, pouco ainda, se não me engano, 5 ou 6 médicos, mas se integrou a esse programa. E os superpamos, as unidades de pronto atendimento de médio e grande porte, são também com recursos federais. Exatamente. Né? Então, tem um entendimento que precisa se ter, que eu me surpreendi muito. Eu fazia parte, eu fui do PT, fundador do partido, né, lá nos primórdios, como todos que eram na década de 80, nós ajudamos a fundar o partido, né? Eu era estudante de engenharia, da pastoral universitária, e a opção para nós de esquerda, à época, era o Partido dos Trabalhadores. Bom, então participei da administração do PT em São José dos Campos. Eu era da Urban, eu era diretor de obras lá. E tinha um funcionário nosso aqui de Taubaté, do PT de Taubaté, o engenheiro Lindia,
que era um especialista na área de reciclagem, de coleta de resíduos sólidos e tal, de limpeza urbana. E nós gostaríamos muito que ele estivesse lá na Urbana conosco. Mas ele era funcionário da Prefeitura de São Paulo, que na época o prefeito era o Maluf, que era um arqui-inimigo nosso, né? Para minha surpresa, o prefeito cedeu sem maior dificuldade. O Maluf cedeu funcionário para nós, para a administração do PT, né, para trabalhar conosco em São José dos Campos. Né? Por quê? Porque há um entendimento que além ou acima das disputas partidárias tem que estar o interesse público. Sim. Em primeiro lugar. E essa verdade que o vereador fala, o vereador Diego cita muito bem, é preciso ter essa responsabilidade. Olha, se a coisa é boa, eu não tenho que criticar só porque é de um partido adversário meu. Sim. Não dá para criticar um aumento. Você pode até discutir o modelo dessa transferência de encargos do governo estadual para o município, que é uma forma disfarçada do município, financiar o governo estadual, que é a atividade delegada. Né? O governo estadual não traz policiais para a cidade e nós acabamos arcando com isso. Mas para o município, ante a situação de aumento da violência, da criminalidade, é uma saída, sim, necessária, boa. Até psicológica, porque você passa a ter a sensação psicológica, de proteção. Né? Então, você pode até discutir do ponto de vista ideológico isso, até do ponto de vista técnico isso, mas dizer que é ruim para a população, não dá para dizer. Né? Não dá. Não dá. Não dá. E outra, relembrando aqui, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi eleito, o discurso que ele usava é que o PSDB iria terceirizar a Petrobras. Depois de um longo tempo, o que o PT fez quando estava no governo? Terceirizou. Empresas da China compraram ações da Holanda, fez a terceirização. Então, lá atrás, não podia. Agora pode. Aí eu te faço uma pergunta. Por que não foi terceirizado antes? Será que era para fazer a propina, ou a arrecadação de propina, como está aparecendo agora nas revistas? Que diretor pegava dinheiro com empresas que prestavam serviço? Será que era para isso? Então é essa a reflexão que eu faço e é essa a verdade que eu sempre vou falar. E o próximo convidado para participar com o vereador Diego vai ser o vereador Salvador. O que o senhor acha? Que beleza. Vai dar ação. Vai dar ação. O vereador é meu amigo. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Eu agradeço muito a presença do vereador Diego da Fonseca, do PSDB, do vereador Jofre Neto, do PSB, de Luiz Carlos Batista. Está aqui o Luciano, que é do gabinete do vereador Diego, querida Isabel Camargo, chefe de gabinete do vereador Jofre Neto. E eu pediria ao vereador Diego as suas considerações finais nesse término, quase término do nosso programa, vereador. Quero fazer um registro aqui, Miguel, que no começo eu ficava um pouco tímido com as câmeras. Tanto é que no primeiro ano eu não participei de programas para eu estar aprendendo um pouco mais, para eu me preparar mais. Agora eu já estou um pouco mais desinibido com a câmera, que às vezes a gente fica um pouquinho nervoso ainda. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, que é uma porta para a transparência para vocês que nos acompanham e fazer um registro para vocês acompanhar as nossas sessões, não só pela TV Câmara, mas aqui no plenário também, conhecer os vereadores e, principalmente, fiscalizar o trabalho dos vereadores. Ver aquele vereador que realmente tem responsabilidade com o município e aquele que não tem. Fiscalizar, que é isso que nós fazemos. Então, nós estamos de portas abertas aqui. Quero agradecer também ao Luiz Carlos pela oportunidade, você também e a você que nos acompanha, e o nobre vereador Jofre Neto, que é um professor que eu tenho aprendido muito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego. Vereador Jofre, mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui do Conexão Popular. À vontade, as suas considerações, vereador. Olha, é uma satisfação sempre a gente poder dialogar com a população mais diretamente, esclarecer alguns conceitos, tentar esclarecer. Eu fiquei muito satisfeito do Luiz Carlos ter rememorado essa entrevista de quase 10 anos atrás, demonstrando que as preocupações da gente são lineares, por assim dizer, né? E esse comportamento que a gente tenta ser linear, você seguir princípios, a curto prazo às vezes dá prejuízo. Por exemplo, eu perdi as eleições de 2004 por causa desse comportamento. Eu saí do PT porque não concordava com certas práticas, não podia me coligar com nenhuma das opções que estavam disponíveis, porque eu não entendia que era uma vantagem para Taubaté, e saímos com muita garra. Eu tomo a liberdade de falar isso, porque eu estou aqui com a Isabel Camargo, que saiu
uma missão heróica de candidatar-se a prefeita de Taubaté, Com uma votação num partido recém-criado, sem estrutura, sem recurso, que nós fazíamos, que tínhamos aprendido no PT, do PT idealista do início ainda, fazendo rifinha, bingo, jantares, passando listinha, pedindo para os amigos, dá uma doação para nós aqui, né? 10, 15 reais, o que vinha, e fizemos uma campanha que a Isabel foi a terceira mais votada na época, né? Bom, com um custo alto. Eu fui o terceiro mais votado também como vereador, né? E não fui eleito. O quociente ou prejudicou? Porque o partido era pequeno, né? Isso para o deleite dos adversários e tudo mais, né? Trouxe um prejuízo imediato ali, né? Mas a longo prazo não, a gente ganha em confiabilidade, a gente ganha em respeito das pessoas que sabem que, como diz a Marina, que é agora do nosso partido, coligado à rede com o Partido Socialista Brasileiro, PSB, a Marina diz que há vitórias que se ganha perdendo e há derrotas que se perde ganhando, né? Eu considero que aquela derrota, nenhuma derrota é doce, óbvio que não, né? Que aquela derrota acabou virando um ganho. Por quê? De imediato, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir estudar governos municipais em outro país, né? Enriquecer um pouco mais e trazer isso para tentar melhorar os costumes, o debate político aqui, tanto de Taubaté, mesmo em âmbito mais amplo. Então, uma satisfação imensa estar aqui, a gente poder dialogar com a população e sempre pedindo, olha, procure se informar sobre o papel da Câmara, procure se informar sobre os limites que os vereadores têm e tenha certeza que aqui tem um grupo de pessoas, 19 vereadores que trabalham e trabalham bastante. Muito obrigado, vereador Jofre Neto. Meu caro Luiz Carlos Batista, também agradecendo mais uma vez sua participação aqui e suas considerações. Aproveitando o vereador Jofre está aqui, que é um especialista em orçamento, eu falei já em 2 programas anteriores, vereador, sobre as campanhas eleitorais em que os candidatos a prefeito prometem um mundo e um fundo. Eu não vi, nesses 35 anos que eu acompanho a campanha, nenhum candidato dizer, olha, eu vou construir 10 creches, cada uma custa 200 mil, ou tirar dessa rubrica do orçamento. Então, eu espero que, num futuro próximo, algum candidato a prefeito vá à população e fale assim, olha, vou construir isso, com esse dinheiro, com esse orçamento. Para não ficar naquela frustração depois, que prometeu 10 unidades de alguma coisa e construiu 5 só. Só isso. Então, deixa eu responder esse perfil. Fui citado? Fui citado. Os caras vão dizer, se Deus quiser, eu vou ser candidato a prefeito. E a minha campanha vai ser baseada nisso. E eu queria que as campanhas também se reduzissem a isso. Uma câmera, um microfone, uma bancada e acabou, né? O resto, efeitos gráficos, pirotécnicos e tal, só servem para dar qualidade a quem não tem. Não é? A população precisa conhecer o candidato como ele é. E pode ter certeza que esse modelo vai dar certo, se Deus quiser. Eu nunca conversei sobre esse aspecto com eles. Nós combinamos um pouquinho antes. Não. Tem até um provérbio que fala na Bíblia, é bíblico também, que diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo alcançado é a árvore da vida. Então, boa sorte, vereador. Para todos nós, não é? Muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença do vereador Jofre Neto, do vereador Diego da Fonseca, Luiz Carlos Batista, e agradecendo em especial a sua presença aqui nos assistindo, a sua participação, a sua audiência na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Nos vemos na próxima edição, semana que vem. Tchau.